Fala pessoal, estamos aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Muito bom estar de volta aqui e a gente vai começar falando já da genética. Pessoal, a gente vai ter uma introdução à genética, na verdade a gente vai partir para estudar as chamadas leis da hereditariedade. Vamos falar das leis de Mendel e vamos falar dos casos que vão reger a transmissão de características ao longo do tempo, que é uma das preocupações que a genética tem. Mas antes disso, a gente tem que entender alguns conceitos principais em genética para conseguir introduzir o nosso estudo. Pessoal, fica atento. A unidade básica que vai reger a genética, que vai reger a transmissão de características entre os descendentes, vão ser os genes. O que é um gene? O gene é uma sequência específica de DNA que contém alguma informação. Geralmente essa informação é a produção, por exemplo, de proteínas. Então, os genes carregam informações, que podem ser, por exemplo, a produção de proteínas. Onde ficam esses genes, pessoal? São sequências específicas no seu DNA. E aí, pessoal, esses genes, como a gente acabou de ver, eles contêm alguma informação e essa informação resulta em alguma característica. Por exemplo, a cor da sua pele, a sua estatura, a cor do seu olho, enfim, o seu tipo sanguíneo. Isso são características regidas pelos genes. E por isso eu tenho que falar de dois conceitos que são muito importantes. O conceito de genótipo e o conceito de fenótipo. O conceito de genótipo o genótipo é aquele conjunto de genes que você possui. Então, se eu quiser saber qual é o conjunto de genes de um determinado organismo, eu vou procurar pelo seu genótipo. Porém, cada genótipo, cada conjunto de genes expressam um grupo de características. E essas características são o fenótipo. Então, por exemplo, a cor do meu olho castanha, a cor do olho é o meu fenótipo, beleza? E esse fenótipo é determinado, por exemplo, por um genótipo, que é um conjunto de genes. Mas fica atento, pessoal. O fenótipo, ele é determinado pelo genótipo, com certeza. Mas o fenótipo, às vezes, também pode sofrer influência do meio. Então, por exemplo, quando você vai à praia, você acaba produzindo um pouco mais de melanina por ter recebido aquela radiação ultravioleta. Então, você acaba ficando com a pele mais escura. Mas o seu genótipo, por exemplo, pode ser para uma pele mais clara. Então, percebe como o seu fenótipo sofreu uma alteração, na verdade, uma adaptação àquela quantidade excessiva de radiação que você estava tomando, e aí ele teve que ser alterado. Mas cessou aquele estímulo, você volta a ter o seu fenótipo normalizado. Então fica atento. Às vezes o fenótipo é influenciado pelo genótipo, pelo gene, mas também sofre influência de quem? Do meio. Fica atento com esse detalhe. Outra coisa importante, pessoal, os genes, eles se localizam nos chamados cromossomos. O que são cromossomos? São pedaços de DNA, são fitas de DNA, são pedaços de moléculas de DNA que estão associados a proteínas, que ajudam esse DNA a se compactar. Então, pessoal, nos cromossomos, eles contêm DNA e são nos cromossomos que eu encontro quem? Os genes. Os genes se localizam numa região do cromossomo, cada gene ocupa uma posição no cromossomo. Essa posição é o chamado locus gênico. O locus gênico é o local no cromossomo onde fica quem? Pessoal, os genes. Só que, às vezes, para um locus gênico, podem ocupar mais de um gene. Esses genes são chamados genes alelos. São genes que podem ocupar o mesmo locus gênico, mas nunca ao mesmo tempo. Mas podem existir mais de um gene que pode ocupar essa posição aqui. Não ao mesmo tempo, mas se existem, esses genes são chamados de genes alelos. A gente vai começar o estudo, próxima aula de primeira lei de Mendel. A gente vai ver as características estudadas pelo Mendel e os resultados dele.